Hey everybody, eu sou Leonardo de Mello e essa é a nossa sexta aula de como aprender inglês com diálogos. Nessa aula, a gente vai estudar esse diálogo que está aparecendo na tela. A gente vai estudar ele frase por frase, palavra por palavra, para você daqui a uma semana estar entendendo praticamente todo ele. Então, se você quer aprender inglês, assiste essa aula até o final e coloca o material em prática que você vai se surpreender com os resultados. E se você quiser aprender inglês com aulas como essa, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. E também, para você não perder nenhuma aula, você pode entrar na minha lista de e-mail que você vai ser avisado de todas as novas aulas. O link vai estar na descrição do vídeo. E no final da aula eu vou te mostrar como você coloca esse material em prática para você conseguir aprender todo o conteúdo da aula de hoje. E depois que terminar a aula, não esquece de baixar o material que vai estar na descrição do vídeo. Vai estar lá o PDF da aula e o áudio em MP3. Então, antes de mais nada, se concentra, fecha o WhatsApp, fecha o Instagram para você conseguir aproveitar o máximo possível da aula. Então agora, eu vou tocar o diálogo para você ver se você consegue entender alguma coisa. Então vamos lá. Are you going to a party on Saturday? I was thinking about it. Are you? Yeah, I heard it's going to be a lot of fun. Really? Well, what time does it start? It starts at 8 p.m., and I really think you should go. Well, who all is going to be there? Everyone from school. How do you know it's going to be so fun? This party is going to have a DJ, food, and drinks. Wow, that does sound like it's going to be fun. So, am I going to see you at the party? Yeah, I will be there. Então agora que você já ouviu, a gente vai começar a estudar o diálogo. O cara começa falando: Are you going to the party on Saturday? Você vai para a festa no sábado? Are you going to the party on Saturday? Você vai para a festa no sábado? Are going to significa você vai. Se fosse you are going to, seria você vai afirmando, mas como é uma pergunta, é are you, ao invés de you are. Aqui tem frases de exemplo que daqui a pouco eu vou explicar para você entender melhor esse are you going to. Então, aqui só entende que are you going to significa você vai. Então, are you going to, você vai para the party, para a festa on Saturday, no sábado. Saturday é sábado. Então, aqui eu vou explicar o are you going to agora. He is going to sell his car. Ele vai vender o carro dele. Aqui o is going to é para falar vai. Aqui é he is going to, ele vai. Como é ele, terceira pessoa, é is e não are. Se fosse you are going to, significa você vai. Mas como é he is going to, é ele vai. Poderia ser I am going to. Aqui significa eu vou. Então, he is going to. Ele vai. Também poderia trocar isso aqui por he will. Ele vai. Significa ele vai, é o futuro. Então, he is going to. Ele vai. He's going to sell. Ele vai vender his car. O carro dele. Aqui o his é dele. His car, o carro dele. E aqui outra frase de exemplo, só que como uma pergunta. Is he going to sell his car? Ele vai vender o carro dele? Is he going to? Aqui só inverteu. Ao invés de he is, é is he. Então, para fazer pergunta, você só inverte. Is he going to? Ele vai. Is going to sell? Ele vai vender his car? O carro dele? Então, para fazer pergunta, você só inverte. Ao invés de ser he is, é is he. Pergunta. Afirmação. Então, is he going to? Ele vai sell, vender his car, o carro dele. You are going to sell your car. Você vai vender o seu carro, ou só seu carro. You are going to. Você vai, aqui novamente o are going to é o vai. You are going to, você vai, futuro, sell, vender your car, seu carro ou o seu carro. Your é seu.
E agora, para fazer pergunta com a mesma frase, Are you going to sell your car? Você vai vender seu carro? Então, só inverteu aqui, ao invés de ser you are you. Então, are you going to? Você vai sell, vender your car, seu carro. E também tem a parte contraída, ao invés de falar are you going to ou you are going to, você fala you're gonna sell your car. Você vai vender seu carro. O gonna aqui, o your significa you are, é a contração de you are. E o gonna é a contração de going to. Você vai ver provavelmente, se alguém estiver falando, muito mais gonna e your, ao invés de you are going to. Eles só falam you're gonna. Ou he is gonna, que é a contração de he is going to. Ou he's gonna, que é a contração de he is going to. Então, o cara pergunta, Are you going to the party on Saturday? Você vai para a festa no sábado? Aí a menina responde, I was thinking about it. Are you? Eu estava pensando sobre isso. Você vai? I was thinking about it. Are you? Eu estava pensando sobre isso. Você vai? I was thinking. Eu estava pensando. Aqui o ing no final. Think é pensar. E thinking aqui. Thinking é pensando. Pensando. Isso aqui é o gerúndios. É o indo, ando, endo em português. Então, por exemplo, andando, walking. Walking. Aqui, walk, andar. Walking, andando. É isso, é o gerúndio. Thinking, pensando. I was, eu estava. Was, estava. Thinking, pensando. About, sobre it. About it, pensando sobre isso. Pensando sobre ir para a festa. Aí a menina pergunta aqui no finalzinho, Are you? Você vai? Aqui o are you é para não falar Are you going to? Então ela só fala Are you? Para não completar a frase. Então, I was thinking about it. Eu estava pensando sobre isso. Are you? Você vai? E aqui é are you ao invés de you are, porque é uma pergunta. Novamente, are you? Você vai? E se fosse you are, seria afirmação. Mas como é are you, é pergunta. Então, I was thinking about it. Are you? Eu estava pensando sobre isso. Você vai? Aí o cara fala, Yeah, I heard it's gonna be a lot of fun. Sim, eu ouvi dizer que vai ser muito divertido. Yeah, I heard it's gonna be a lot of fun. Sim, eu ouvi dizer que vai ser muito divertido. Yeah, aqui significa sim. Yeah, a mesma coisa que yes, é um jeito só diferente de falar yes. Yeah, sim. I heard. Eu ouvi dizer, aqui o heard é como se fosse uma expressãozinha, significa ouvir dizer. Heard também é só ouvir, no passado. Então, I heard, eu ouvi dizer, traduz isso aqui tudo junto, I heard, eu ouvi dizer, it's gonna be, que vai ser o it. Aqui, it's é a condição de it is. O it aqui é a festa. Para não falar the party novamente, eles só falam it. É muito comum no inglês ter o it. Aqui a gente não precisa falar, eu ouvi dizer que a festa vai ser muito divertida. Ele só fala, I heard it is gonna be a lot of fun. Ou I heard that the party is gonna be a lot of fun. A gente não precisa falar que a festa vai ser muito divertida, porque na frase anterior já estava falando sobre a festa. Mas no inglês, se você não falar the party aqui, ou alguma outra coisa, você precisa colocar o it. Não pode ser só I heard it's gonna be a lot of fun. Aí tá errado, tem que ser I heard it is gonna be a lot of fun. Ou it's gonna be a lot of fun. Tem que ter o it. Sempre tem que ter. Então, I heard, eu ouvi dizer, it is. Aqui o it's, a festa. Ou isso, eu ouvi dizer que isso pode ser traduzido aqui como isso. I heard it, que isso. Is gonna be, vai ser, aqui novamente o gonna, is gonna, é a contração de is going to.
I heard it is going to. Eu ouvi dizer que vai. Be, ser a lot of, muito, fun, divertido. Aqui o a lot of significa muito e fun é divertido. E aqui a contração de going to, que é gonna. I heard it's gonna be a lot of fun. Eu ouvi dizer que vai ser muito divertido. E aqui frases de exemplo. I heard you're going to Japan. Eu ouvi falar, tanto faz. Ouvi dizer que você vai para o Japão. I heard, eu ouvi dizer, you're going to, que você vai, ou you are going to, que você vai. E aqui, frase de exemplo com a lot of time, muito tempo. A lot of time, muito tempo. A lot of, muito, a lot of time, muito tempo. A lot of money, muito dinheiro. A lot of, muito, a lot of money, muito dinheiro. Então, o cara fala, yeah, I heard it's gonna be a lot of fun. Sim, eu ouvi dizer que vai ser muito divertido. Really? Well, what time does it start? Sério? Bem, que horas começa? Really? Well, what time does it start? Sério? Bem, que horas começa? Really, aqui é como se fosse uma expressãozinha. Really, a gente não fala realmente, a gente fala sério, mas a gente traduz como aqui sério, mas significa realmente. Eles não falam serious, eles falam really. Então, really, sério. Well, bem, what time? Que horas? What time? Que horas does it start? Começa. What time does it start? Que horas ela começa? Aqui o it, novamente, é a festa. A gente não fala que horas ela começa. A gente pode falar só que horas começa. Que a gente já sabe que está se referindo à festa. Mas em inglês tem que ter o it aqui para saber do que você está falando. What time does it start? Que horas ela começa? E aqui o does antes do it é para fazer a pergunta. What time does it start? E aqui é does ao invés de do. Ao invés de do it starts, porque o it é terceira pessoa. Então é does it start. E como é pergunta, tem que ter o does aqui atrás para fazer a pergunta corretamente. What time, que horas, does it start? Que horas começa ou que horas ela começa. E novamente o it é a festa. Então, para você não fazer confusão na sua cabeça, traduz isso aqui tudo junto. Does it start? Ela começa, que é uma pergunta. E você pode ter percebido também que a tradução está bem ao pé da letra, não está uma tradução fluente. E eu traduzi assim para você entender com mais facilidade e para ficar mais fácil para eu explicar. Porque se fosse uma tradução mais fluente, ia ficar mais complicado para você entender. Então, quanto mais ao pé da letra, fica mais fácil de você entender a maneira que eles falam em inglês. E aqui frases de exemplo. Does it work? Isso funciona? Isso funciona? Does it, isso, work, funciona. Aqui, para fazer a pergunta, tem que ter o does. Does it work? Isso funciona? Então, does it, isso, does it work? Isso funciona? Does she like to play video game? Ela gosta de jogar videogame? Does she, ela gosta. Aqui tem um does também porque é a terceira pessoa. Se fosse tipo primeira pessoa ou segunda pessoa. Do you like to play video game? Você, aqui é você. Como é terceira pessoa, é does. Does she, ela gosta de jogar videogame? Então, does she, ela. Does she like, ela gosta de. Does she like to play, ela gosta de jogar videogame. Então, a menina fala, really, well, what time does it start? Sério, bem, que horas ela começa? Que horas a festa começa?
It starts at 8 p.m. and I really think you should go. Ela começa às 8 horas e eu realmente acho que você deveria ir. It starts at 8 p.m. and I really think you should go. Começa às 8 horas e eu realmente acho que você deveria ir. Deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho para caber tudo na tela. Aqui o it, novamente, é a festa. Você não pode falar só starts at 8 p.m. Tá errado, tem que ter o it. Então, it starts, ela, a festa, aqui ela, que é a festa, começa, it starts, ela começa, e aqui é starts e não start, porque é terceira pessoa, então tem que ter o S aqui no final. It starts, ela começa, às 8 p.m. p.m. é para falar que é de tarde ou de noite. Se fosse de manhã ou de madrugada é AM, aqui é 8 da manhã. E aqui PM é 8 da noite. Eu não sei o que PM e AM significa, porque não é em inglês que está escrito isso aqui. É em latim, então fica meio complicado para eu lembrar. Então, AM, só lembra que AM é manhã e PM é de tarde ou de noite. Pode ser que 1 PM é 1 da tarde. 1 AM é 1 da manhã. Então, 8. Você pode falar 8 assim, que é o horário, 8 p.m. ou só 8 p.m. Oh, porra. Aí foi. It starts at 8 p.m. Ela começa às 8 da noite. And I really, e eu realmente, think, acho. Aqui o think, ele significa tanto pensar quanto achar. Nesse contexto, significa achar. And I really think, e eu realmente acho, you, que você, should, deveria, go, ir. Aqui faltou ir. You should go, você deveria ir. It starts at 8 p.m. Ela começa às 8 horas da noite. And I really think, e eu realmente acho, and I really think you should go, eu realmente acho que você deveria ir. A festa começa às 8 da noite. E a menina fala, well, who else is going to be there? Bem, quem mais vai estar lá? Well, who else is going to be there? Bem, quem mais vai estar lá? Well, bem, who else? Quem mais? Aqui você traduz tudo junto, isso aqui é como se fosse uma expressãozinha. Se você quer falar quem mais, você fala who else. Who else is going to? Novamente aqui está o is going to. Ou você pode fazer a contração também. Who else is gonna? Quem mais vai? Who else is gonna ou is going to? Quem mais vai? Aqui está tudo junto. Is going to. Vai be, estar, there, lá. E aqui está colorido, e também no material para você baixar vai estar colorido também, para você entender cada expressão, cada phrasal verb, cada palavra mais complicada no inglês. Aí você só compara com a cor aqui e a tradução. Aqui está em inglês, aqui em português. Aí você compara para você entender certinho na hora de você colocar o material em prática. Então, well, who else is going to be there? Bem, quem mais vai estar lá? Everyone from school. Todos da escola. Everyone from school. Todos da escola. Everyone, todos ou todo mundo. Você traduz do jeito que você quiser. Everyone from. Todos da ou todo mundo da school, escola. Everyone from school. Todos da escola ou todo mundo da escola. Então, everyone from school, todos da escola, aqui é o cara respondendo. Aí a menina fala, how do you know it's going to be so fun? Como você sabe que vai ser tão divertido? How do you know it's going to be so fun? Como você sabe que vai ser tão divertida ou divertido? How? Como? How do you know? Como você sabe? Aqui tem o do, porque é uma pergunta, então tem que ter how do you? Como você? Isso aqui você não traduz, mas precisa ter quando você vai fazer uma pergunta em inglês. How do you know? Uma pergunta simples, claro. How do you know? Como você sabe? Know é saber.
aqui no caso é sabe. How do you know? Como você sabe? Você também pode fazer aqui a pergunta. How do you know? Como você sabe? How do you know it's going to? Como você sabe que vai? Aqui o it's é a condição de it is e o it's novamente é a festa. Como você sabe que ela? Aqui, how do you know it? Como você sabe que ela? O it's é a festa. Como você sabe que a festa vai ser tão divertida? Tem que ter o it aqui para saber do que você está falando, que no caso é a festa. Em português não precisa, mas em inglês precisa. Então, how do you know it's going to? Como você sabe que vai a festa, como você sabe que a festa vai be, ser, so, tão, fun, divertida ou divertido. Você traduz do jeito que você quiser. Em inglês as palavras geralmente não têm feminino e masculino. Então você vê qual é o contexto da frase e você traduz como se fosse masculino ou feminino. Aí vai do jeito que você quer traduzir. Então, aqui tem uma frase de exemplo com so. This is so cool. Isto é tão legal. Aqui o so está enfatizando o cool. Está enfatizando o legal. Do mesmo jeito que aqui na frase está enfatizando o fun. Divertido. This is. Isto é so, tão, so cool. Tão legal. This is so cool. Isso é tão legal. How do you know it's going to be so fun? Como você sabe que vai ser tão divertida? Como você sabe que a festa vai ser tão divertida? E o cara fala, this party is going to have a DJ, food and drinks. Esta festa vai ter um DJ, comida e bebidas. This party is going to have a DJ, food and drinks. Esta festa vai ter um DJ, comida e festas e bebidas. This party, esta festa is going to, esta festa vai, is going to have, esta festa vai ter e um DJ, é o nosso DJ, food, comida, and e drinks, e bebidas. Drink é bebida e drinks, bebidas. This party is going to have a DJ, food and drinks. Esta festa vai ter um DJ, comida e bebidas. Wow, that does sounds like it's going to be fun. Uau, isso realmente parece que vai ser divertido. Wow, that does sound like it's going to be fun. Uau, isso realmente parece que vai ser divertido ou divertida. Você traduz do jeito que você quiser. Wow é o nosso wow, em inglês o nosso wow aqui, U-A-U, eles falam como W-O-W, é a mesma coisa. Wow, that, isso aqui, that é a festa também, porque a festa vai ter comida, bebida e DJ, ela fala that, e aqui o does está enfatizando a frase. Nas outras aulas passadas, eu não lembro qual aula foi, tinha o do enfatizando as frases. Nesse contexto aqui, como a frase está na terceira pessoa, aí é does ao invés de do. Mas o does aqui também está enfatizando a frase. Poderia ser that sounds like it's going to be fun. Isso parece que vai ser divertido, mas como é terceira pessoa, aí está o does aqui. Tem que ter o ES aqui, é does e não do. Então, that, does, isso realmente. Sounds like é uma expressãozinha, significa parecer nesse contexto. Parece, wow, that does sounds like, isso realmente parece. Aqui é it's ou it is, novamente. It's a festa. It is going to, que vai ou que ela vai. Você traduz do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. It is ou it's going to be, ser, fun, divertido. E aqui frases de exemplo para você entender melhor. He does speak French. Ele realmente fala francês. Ele, novamente a frase está na terceira pessoa, então é does ao invés de do. E o does está enfatizando a frase. Então, he does, ele realmente speak French. Fala francês. Você também pode falar,
he speaks French. He speaks aqui. He speaks French. Ele fala francês. Mas como tá querendo enfatizar, então é he does speak French. Ele realmente fala francês. E aqui uma frase de exemplo com sounds like. This may sound like a nice idea. Isso pode parecer uma boa ideia. This, você pode traduzir o this como isto ou isso. Isso tanto faz, é a mesma coisa, não vai mudar nada. É a mesma coisa no português. Você fala isto ou isso e você praticamente não sabe a diferença. No inglês também tem muita complicação com that e this, mas a maioria das pessoas também não sabe a diferença, então tanto faz. Mesma coisa, que nem em português. This, isso ou isto, may, pode, sounds like, parecer, e uma nice idea, uma boa ideia. This may sound like a nice idea. Isso pode parecer uma boa ideia. Então, a menina fala, wow, that does sound like it's going to be fun. Uau, isso realmente parece que vai ser divertido. E o cara fala, so, am I going to at the party? Então, eu vou te ver na festa? So, am I going to see you at the party? Então, eu vou te ver na festa. So, então, e aqui novamente o going to, como é eu, é am. Então é am. Se fosse aqui are you, então você vai, mas como aqui é eu, então é am I. Am I. Para fazer a pergunta. Se fosse a afirmação seria I am going to. Como a pergunta é am I going to. Aí só inverte o I am com am I. Então, so, então, am I going to? Eu vou ver you, ver você ou te ver at the, na party, na festa. So, am I going to at the party? Então, eu vou te ver na festa? Eu vou ver você na festa? E a menina fala, yeah, I will be there. Sim, eu estarei lá. Yeah, I will be there. Sim, eu vou estar lá. Ou eu estarei lá. Yeah, sim, pode sair também aqui. Yes, mesma coisa, mesmo sentido, mesmo significado. Yeah, sim. I will, eu vou. Will também é futuro, é tipo am I going to? Mesma coisa. I will, eu vou. I will be, eu vou estar there, lá. Então, esse é o final do diálogo e agora a gente vai ver como você coloca esse diálogo em prática. E para você colocar ele em prática é bem simples, é que nem nas aulas passadas, se você assistiu elas. Se você não assistiu, depois de alguns dias que você terminar de assistir essa daqui, você vai lá e assiste as outras, para você continuar aprendendo inglês. Então, para você colocar essa aula em prática, esse diálogo em prática, primeira coisa que você vai fazer, você vai baixar o material dela em PDF e MP3 aqui na descrição do vídeo para você colocar ele em prática. E depois que você fizer isso, você vai ouvir e ler a transcrição do diálogo ao mesmo tempo, pelo menos 10 vezes por dia. É a transcrição é em inglês, não é a tradução. A tradução você só vai usar para comparar o inglês com o português. Depois que você fizer isso, você vai esquecer a tradução, o português, e você vai focar só no inglês. Então você vai ouvir o diálogo e ler o diálogo ao mesmo tempo, pelo menos 10 vezes por dia. E também você vai ler somente a transcrição do diálogo em inglês, transcrição em inglês, várias vezes ao dia. Não tem um mínimo, quanto mais melhor. Eu acho que o diálogo tem, sei lá, 30 segundos por aí. Então você pode ler ele muitas e muitas vezes durante o dia. Então, depois que você fizer isso, você também vai ouvir somente o diálogo várias vezes ao dia. Se você não puder ouvir e ler ao mesmo tempo, ou só ler, você vai só ouvir. Por exemplo, você está lavando a louça, então é um excelente momento para você ouvir inglês. Se você está escovando os dentes, você vai ouvir inglês também. 3 minutinhos escovando os dentes, o áudio tem 32 segundos, então dá pelo menos umas 10 vezes por dia aí, ouvindo o diálogo. Então, você está na esteira da academia, você está fazendo qualquer outra coisa, você vai ouvir o diálogo.
Então, você vai fazer essas 3 coisas, ouvir e ler, você vai só ler e também você vai só ouvir. Não tem um mínimo, quanto mais melhor. Isso vai dar mais ou menos 1 hora de estudo, 1h30, mas não é um estudo ativo. É como se você fosse, por exemplo, você está na fila do mercado, você está sem fazer nada, então é um horário, é um tempo morto no seu dia, é um tempo que você não está fazendo nada. Você coloca o fone de ouvido e você começa a aprender inglês. Se você pegar esses pedacinhos pequenos do seu dia para você ouvir ou para você ler, isso vai dar pelo menos 1h30, 2 horas por dia só ouvindo inglês. Isso é muito tempo. E você vai fazer isso durante 7 dias. E depois você vai pular para outro material. Então é assim que você aprende inglês com diálogos. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal para você ter mais aulas como essa. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E se você não baixou o material ainda, vai aqui na descrição do vídeo e baixa. E também, se você quiser sempre ser avisado das novas aulas, você pode se inscrever na minha lista de e-mail, que eu vou mandar um e-mail para você sempre que uma nova aula estiver disponível. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado das novas aulas e até a próxima aula.